Olá, eu sou Lidiane Bernardes e você está no Palavra Falada. E hoje vamos falar sobre a parábola que está em Mateus capítulo 13, versículo 4 ao 9. A parábola do semeador que saiu a semear. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e, por não terem raiz, secaram. Outra, porém, caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Acredito que toda vez que lemos esta passagem, sempre nos animamos dizendo a nós mesmos: é claro que sou a boa terra onde caiu a boa semente, pois eu sou um crente e amo Jesus. E afugentamos a analisar o não frutificar das outras sementes. O que causou a impossibilidade do frutificar das outras sementes? E que terras são estas tão incapazes de germinar a palavra de Deus? Percebe-se que o motivo da não frutificação não é a semente, mas em qual tipo de terra elas caíram. A primeira semente caiu em uma terra que se chama à beira do caminho, estando esta imprópria para o plantio. Outra caiu em uma terra chamada rochosa, onde não havia profundidade. Outra caiu em uma terra chamada terra de espinhos, onde não se permitia frutos. As plantas viviam apenas até produzir folhagens. Digo-lhes que todas estas três têm algo muito em comum. Embora estas três terras, duas delas conseguiram germinar as sementes, todas estas três terras não conseguiram preservar o seu plantio até o ponto da colheita. Todas estas três terras receberam sementes, mas algo tornou impossível os seus frutos. Porém, a terra que conseguiu germinar a semente e ainda multiplicá-la impressionantemente foi chamada na parábola por Jesus de boa terra. E por quê? Que comportamento esta terra trazia consigo que a tornava frutífera? E, considerando aqui que a terra são os nossos corações e a semente é a palavra de Deus, observemos então. O primeiro coração, ao ouvir a palavra, nem sequer chegou a compreender, então foi fácil para o maligno arrancá-la. O segundo coração até se alegrou ao receber a palavra de Deus, mas sua terra não permitia raízes, então veio o sol e facilmente a secou. O terceiro coração assassinava o seu próprio plantio com tantas preocupações e ansiedade, e mesmo que, já estando a produzir folhas, sempre perecia e não chegava a dar o seu fruto. No entanto, o quarto coração transbordava-se em frutos impressionantemente. Seus frutos davam mais frutos e mais frutos e mais frutos. E por quê? Este então era o comportamento do coração chamado boa terra. Era um coração permeável, ao contrário do coração beira do caminho. Era uma terra profunda que permitia raízes profundas para sugar água suficiente do solo, ao contrário do coração rochoso. Não era uma terra que cultivava outro tipo de planta. Esta cultivava somente a palavra de Deus. Esta preservava o ambiente de sua plantação, ao contrário do coração de espinhos.
Estes 3 comportamentos permitiu algo primordial para a preservação do plantio até os seus frutos. Permitiu guardar o plantio contra qualquer adversidade até que ela produzisse frutos. Está aí a diferença entre a terra que frutificou das outras terras tão infrutíferas. Toda semente cai em uma terra com um propósito, o propósito de frutificar, e não é diferente com a palavra de Deus. Toda semente, quando lançada, procura uma terra fofa de profundidade suficiente para fincar suas raízes, como também um solo rico em água e minerais para se nutrir. E quando sai suas folhagens, precisa estar livre de ervas daninhas para não ser sufocada. Do contrário, jamais chegará na estação dos seus frutos. Assim também é a palavra de Deus. Quando ela é ministrada, vem desejosa a encontrar um coração receptivo, desejosa em fazer raízes profundas e mostrar suas folhagens e frutificar. Mas encontrando uma terra ressequida, onde os rios de águas vivas não fluem em seu interior com liberdade e sendo obrigada a dividir o seu espaço com tantas preocupações e incredulidade, ela se definha e jamais pode chegar à sua glória. Quando a palavra de Deus permanece apenas na mente do homem e não desce para o seu coração, ela não é revelada ao seu espírito e sua compreensão é apenas natural. Como cristãos, não fomos chamados para compreender a palavra apenas em nosso intelecto. Não fomos chamados para resistir à palavra, mas fomos chamados para viver no Espírito e na palavra. Aquele que permanece no Espírito e na palavra é uma terra produtiva. Nas enfermidades, crer até a palavra se manifestar com seus frutos. Nas provações, crer até que a palavra manifeste, sim, os seus frutos. Nas tentações, crer até que a palavra manifeste os seus frutos. Não arrazoe com suas razões a palavra de Deus. Não duvide dela, nem a abandone, nem a questione em seu coração. Como está escrito sobre os corações petrificados que não conseguem produzir. Posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para evitar que enxerguem com os seus olhos. Ouçam com os seus ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Mas aqueles corações que produzem, abençoados são os vossos olhos porque enxergam e os vossos ouvidos porque ouvem. Mateus capítulo 13. E nas minhas palavras, bem-aventurado a boa terra que viu a glória da semente, viu a sua árvore e comeu dos seus frutos e alimentou a muitos. A árvore é a glória da semente e os seus frutos a glória do seu semeador, Jesus Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Abençoe alguém com esta palavra, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. O Palavra Falada agradece o seu coração pronto em ajudar este canal a crescer. Eu sou Lidiane Bernardes, seja muito bem-vindo. Até os próximos vídeos.